Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso último momento da nossa 19ª semana de enfermagem. Agradecemos a presença de todos, ainda que com a distância que nos foi imposta. Acredito que tenha sido bastante produtivo para todos nós até agora. E para encerrar o nosso último momento, falaremos sobre a temática que é muito cara para nós, que escolhemos a vida como prioridade, que acredita que a saúde não é só uma questão minimamente de privilégio, mas que sim é um direito de todos, é um direito universal, e por isso falaremos sobre a importância de proteger o SUS em tempos de pandemia. Para isso, convidamos a enfermeira Mariana Nogueira, professora e pesquisadora da Fiocruz, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana, integrante da Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde, militante do Conselho Comunitário de Favela de Manguinhos, do coletivo Nenhum Serviço de Saúde a Menos e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Pode entrar, Mari. Olá. Oi. Tudo bem? Melhor agora com vocês. Eu vou sair aqui e vou deixar você falando, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriela. Oi. Será que a gente eu consigo falar em 15 minutos, porque eu acho que acaba ficando cansativo se falar mais do que isso, no máximo 20. Você consegue me avisar quando tiver uns 15 minutos você aparece para eu ter uma noção? Sim, eu vou te avisando no bate-papo aqui, vou te mandar no privado. Ah, eu recebo aqui nesse programa aqui do lado, né? Tá, tá bom. Bom, então vamos lá. Olá a todas e todos. Como a Gabriela já me apresentou, eu sou Mariana Nogueira. Eu sou professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é uma das unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu sou servidora pública federal. Sou enfermeira, me formei há muitos anos atrás, mas carrego no coração e também nas produções intelectuais muito do que eu aprendi na faculdade, na prática como enfermeira, e também sou professora e coordenadora de um curso técnico lá na Escola Politécnica, na Fiocruz, há mais de 10 anos, que é o curso técnico em agente comunitário de saúde. Então, eu queria agradecer muito o convite dos estudantes que, organizados, pensaram a programação da Semana da Enfermagem, que acertaram na relevância, na pertinência de trazer o debate sobre o Sistema Único de Saúde e a sua defesa, ou seja, já pressupondo que existe uma ameaça ou que existe tensionamentos nesse sistema. Então, parabenizar vocês também por já partirem desse referencial da necessária defesa do Sistema Único de Saúde também em tempos de pandemia. Muito obrigada e espero poder dialogar com vocês aqui a partir dessa exposição e a partir das experiências de vocês também, tá bom? Então vamos lá. Quando a Gabriela falou comigo, ela já trouxe qual seria o tema da conversa hoje, né? Então a Gabriela falou, Mari, você pode falar sobre a defesa do SUS em tempos de pandemia? E eu fiquei pensando assim, bom, é importante primeiro a gente falar o que é o SUS e por que é necessário defendê-lo, né? Ele se encontra alvo de disputas, ele se encontra como um sistema de saúde que está sendo precarizado ou sucateado. O que está acontecendo, né, com o Sistema Único de Saúde em que o vírus, na verdade, aprofunda os problemas da sociedade e aí por isso que a gente precisa defender o SUS. Então, será que esses problemas que estão acontecendo agora são ocasionados somente por um novo coronavírus? Ou será que um novo coronavírus atinge em cheio um país como o nosso Brasil, que é marcado por desigualdades sociais e por velhos problemas da ordem social e econômica que vivenciamos nesse país? Então, na minha avaliação, eu acho que a gente vai poder conversar sobre isso hoje, o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, e é um momento muito duro, muito difícil, né? Eu, como enfermeira e como professora da Fiocruz,
tenho notícias todos os dias, né, de alunas agentes comunitárias de saúde que estão doentes, ou que perderam familiares, ou que perderam usuários, né, que acompanham no território através de saúde da família. Hoje eu estava 8 horas da manhã conversando com uma amiga minha médica, também me contando a situação muito grave que os trabalhadores da saúde nos hospitais também estão vivenciando ao perderem os seus colegas. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, muito duro, e essa iniciativa da gente poder continuar no diálogo, e mesmo que a gente não esteja junto, a gente saber que tem mais gente preocupada com essa situação e querendo se unificar para compreender a defesa do SUS, acho que dá um alento e dá uma energia para a gente seguir fazendo as nossas pesquisas, fazendo as nossas intervenções, as nossas propostas e a nossa assistência em saúde. Inicialmente, eu acho que é importante a gente colocar aqui um pouco sobre o que é o Sistema Único de Saúde, né? Eu não vou falar sobre leis, porque tenho certeza que vocês podem procurar isso depois no Google, mas é importante a gente lembrar que o Sistema Único de Saúde, ele é muito mais do que a assistência à saúde hospitalar, né? O Sistema Único de Saúde, ele envolve a produção de pesquisa voltadas para a manutenção da vida, para a recuperação, né, da saúde, para o combate a doenças, então, a produção de pesquisas, a produção de insumos, a produção de medicamento, a produção de tecnologia e ciência. O Sistema Único de Saúde, ele também se relaciona com a vigilância em saúde, com a vigilância epidemiológica, com o acompanhamento ao longo do tempo das doenças que acometem a população, para a formulação de políticas públicas com vistas à mitigação dos problemas, né? Ele também envolve a informação em saúde, a produção de informação em saúde e de comunicação, como, por exemplo, a gente agora tem acompanhado muitos painéis, né? Os painéis do Ministério da Saúde, os painéis por exemplo, do governo do estado, né? Eu não sei se Teresópolis, eu não sei se na região serrana, Petrópolis, tem feito os painéis nos sites das secretarias municipais de saúde. Mas essa produção de painéis com informações públicas acerca da situação de saúde da população também está envolvido no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde ele também tem relação com o ensino. Quando, por exemplo, vocês vão fazer um estágio ou precisam, por exemplo, ser atendidos e conhecem uma residente em saúde da família, uma residente em infectologia, né? O Sistema Único de Saúde ele também é responsável por ser campo prático, teórico, né? De assistência à saúde e de ensino em saúde. Então, quando a gente fala de SUS, a gente está falando fundamentalmente de um sistema que ou deveria ser, e a gente pode conversar sobre isso, mas que tem em seu princípio a universalidade, então deveria ser de acesso de todos que dele precisassem, né? E um sistema de saúde que abarca tanto a oferta de equipamentos e serviços públicos de saúde para todos, então deveria ser para todos, isso é o que está colocado nos princípios do SUS, principalmente no princípio da universalidade, da integralidade, então que todos tenham acesso ao Sistema Único de Saúde nas suas diferentes necessidades físicas, necessidades subjetivas, né? Enfim, sociais também. Então, é um sistema que pressupõe, aí eu estou falando desses princípios que o SUS foi sendo estruturado, pressupõe a participação social. Então, quando a Gabriela menciona que eu faço parte do Conselho Nacional de Saúde, da Câmara Técnica, eu participo de uma Câmara Técnica, que é a Câmara Técnica de Atenção Básica, ela está falando do controle social, que é uma instância de participação social conquistada por muitos movimentos populares, por muitos sindicatos, por muitos partidos na época de oposição à ditadura empresarial militar, que reivindicaram um sistema universal, único, né? Então, que todos poderiam ter acesso e que tivesse por base o princípio da participação popular, da participação social. Por que eu estou falando isso? Porque um sistema de saúde, ele não é igual em todo mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? A situação está dramática.
né? Milhares de pessoas já adoecidas, mais de 2.000 mortes por dia nos Estados Unidos. E quando a gente fala de quem é que está morrendo, a gente está morrendo a classe trabalhadora, principalmente negra, moradora das favelas, né? Então, quando a gente está falando de sistemas de saúde, a gente está falando exatamente de como se estrutura a economia e as condições sociais de um determinado país e como se estruturam as políticas públicas para cuidar dessa população. Então, eu posso dizer que é um equívoco quando a gente fica vendo na televisão alguns representantes políticos falarem que existe uma separação entre economia e saúde. Isso é um equívoco. Na verdade, a economia é fundamental para a manutenção da saúde e a manutenção da saúde das pessoas, da população trabalhadora, é fundamental para a economia. O que a gente está vivendo hoje no Brasil, então, a gente tem um sistema único de saúde que foi conquistado com muita luta, como eu já falei, na década de 70 e 80, garantido na Constituição, mas um sistema que, desde que foi implantado, sofre tensionamentos da iniciativa privada no que se refere aos grupos de hospitais, grandes hospitais, dos grandes planos de saúde, dos interesses do complexo que a gente chama médico, industrial e farmacêutico na área da saúde. Então, ele o SUS, a gente, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e eu queria recomendar um filme para vocês, que dá para, antes mesmo dessa pandemia, já era um filme que demonstrava a fragilidade e a precarização mesmo da assistência à saúde nos países que utilizam, né, uma perspectiva liberal nos sistemas de saúde, ou seja, que o acesso ele é colocado para a população como um todo somente para alguns serviços e a maioria dos serviços precisa ser pago. Então, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país capitalista, né, que tem um sistema de saúde que não é universalizado, diferente do Brasil, a situação que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, ela é extremamente grave e ela se relaciona com a economia do país. Foram as escolhas e os direcionamentos econômicos e políticos daquele país que fizeram com que grande parte da população trabalhadora americana, né, dos Estados Unidos, não consiga ter acesso a equipamentos públicos de saúde como deveria nesse momento. Além disso, tem relação também com os representantes também políticos daquele país que, parecidos ou não com representantes aqui do Brasil, demoram para acreditar que não é só uma gripezinha, né? Demoram para entender que é uma pandemia que causa consequências trágicas assim, para a população como um todo, que acomete os pulmões, né? Enfim, a gente tem, então, uma questão ali do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu estou falando isso porque existe uma grande diferença entre o sistema de saúde americano e o sistema de saúde brasileiro, que vocês podem ver num filme chamado Psycho, S-I-C-K-O, ou Cico, tá? Esse é um filme muito legal, duro de assistir, porque vocês vão ver situação de pessoas, enfim, que não conseguem atendimento, mas importante de se ter conhecimento e fazer essa relação com o que está acontecendo hoje. Então, eu super recomendo esse filme, vale a pena. Voltando para a questão do Brasil, antes do Sistema Único de Saúde, que vocês sabem, foi implantado, né, na Constituição, a gente garantiu na Constituição de 88, e é pautado em leis orgânicas da saúde, que todos devem conhecer, que é a 8080 e a 8.142, em 91, na década de 90, início de 90, antes do SUS, já existia sistema de saúde no Brasil. No entanto, a maior parte dos serviços ofertados para a população no âmbito do sistema de saúde na época era garantida para a população que tinha trabalho formal, ou seja, que tinha carteira de trabalho. Aqui, então, tinham as caixas de assistência e pensão, os institutos de aposentadoria e pensão, né? Então, por exemplo, os trabalhadores bancários tinham o hospital dos bancários, os trabalhadores militares, do setor militar, tinham o hospital militar, e os trabalhadores que não tinham vínculo formal, ou seja, as mulheres que, por exemplo, têm um trabalho doméstico, algumas delas têm um trabalho doméstico, as pessoas que vendiam
por exemplo, alimento na rua, trabalho informal, sem vínculo empregatício estável e formalizado na carteira de trabalho, a grande maioria da população ficava sem o atendimento do que os trabalhadores que tinham carteira assinada tinham atendimento. Então, a luta pela universalidade do sistema é uma luta pela defesa da vida da classe trabalhadora, estando formalizada através da carteira de trabalho ou não. Vocês imaginam, hoje, no Brasil, a gente tem milhares de pessoas em situação de informalidade. Nos últimos anos, por exemplo, eu separei aqui algumas informações para vocês que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora no Sistema Único de Saúde. Nos últimos anos, no Brasil, o número de trabalhadores informais aumentou assustadoramente. E aí, quando a gente fala de trabalhadores informais, a gente está falando de uma redução dos direitos trabalhistas. Então, redução do direito a férias, do direito a 13º, do direito, por exemplo, a ficar doente e seguir trabalhando, né? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de um entendimento de saúde muito maior do que a questão da doença. Eu estou falando das condições de trabalho, das condições de vida, né? Das condições de moradia da população trabalhadora. E isso é fundamental para entender a saúde. Essa é a perspectiva, por exemplo, que vocês podem estudar num outro momento, se vocês já não estudaram, e para quem já estudou já deve estar identificando, que é a perspectiva da determinação social do processo de saúde e doença, que foi construída por autores latino-americanos e que afirmam que a defesa de um sistema universal de saúde ela é fundamental, mas ela precisa vir também aliada à defesa de um sistema econômico e social igualitário. Ou seja, enquanto se permanecer com concentração de renda para poucos e a extração do trabalho, né, a expropriação do trabalho de muitos e a precarização da vida de muitos, um sistema de saúde universal ele não vai dar conta de atender a todas essas necessidades que interferem na saúde. Então, a luta por um sistema universal à saúde, ela é fundamental, mas a luta também por uma sociedade que seja efetivamente igualitária, econômica e socialmente no Brasil, ela precisa estar aliada a essa defesa do sistema. Eu estou olhando aqui os percentuais, mas só para vocês terem uma ideia, em relação ao número de trabalhadores que hoje, segundo o IBGE demonstrou, nos últimos anos, os 30% mais pobres do país, do Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas, tiveram o seu rendimento mensal diminuído, enquanto 1% mais rico teve seu rendimento aumentado. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né, da América Latina. A gente tem mais ou menos 13,5 milhões de pessoas vivendo em extrema miséria. Equivale quase à população de países inteiros, como Portugal, Cuba, Grécia. Cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil não recebem água encanada. Então, como que elas vão lavar as mãos, por exemplo, uma medida simples e fundamental para evitar a Covid, se não recebe água regular? 18,4 milhões de pessoas, né? Um déficit habitacional também imenso. Isso significa que o número de pessoas que vivem em situação de rua ou vivem, né, no Brasil em condições, em domicílios muito pequenos e com muitas pessoas dentro desse domicílio, ou seja, que não conseguem fazer o isolamento social, é um número muito grande, né? De acordo com também o levantamento de alguns institutos de pesquisa, se a gente pensar em favela, por exemplo, o número de brasileiros que residem em favela aumentou 70% nos últimos 10 anos. Então, esse empobrecimento da população, com o avanço de políticas privatizantes no âmbito do Sistema Único de Saúde e no âmbito da Seguridade Social como um todo, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência, que retirou direitos da população que mais precisa, a população trabalhadora, a aprovação da reforma trabalhista, que retirou também direitos importantes dos trabalhadores, isso tudo vai piorando as condições de vida da população. E o que o SUS tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. O Sistema Único de Saúde, ele hoje é responsável sozinho, se a gente pensar só em assistência à saúde, então em acesso ao hospital, em acesso à unidade básica de saúde, em acesso a unidades de
pronto atendimento, o sistema de saúde hoje, dependem do sistema de saúde hoje, eu acho que essa é a melhor forma de falar, que dependem hoje do sistema de saúde cerca de 77% da população brasileira. Ou seja, menos de 30% da população, 23% da população somente tem plano de saúde. Somente 23%. Então, se a gente coloca o Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, um país imenso, contingente imenso de trabalhadores, você tem o Sistema Único de Saúde sendo o primordial para atender as necessidades de saúde dessa população. E a gente, infelizmente, apesar de ter um sistema, então, universal, que é o que está garantindo, por exemplo, que as pessoas tenham atendimento agora à Covid, né? A gente tem ainda uma iniciativa privada que concorre e disputa também recursos públicos com o Sistema Único de Saúde. Então, em relação, por exemplo, aos leitos de UTI, se a gente vai olhar os dados puros, assim, de quantos leitos de UTI existem no Brasil, e quantos são da iniciativa privada e quantos são do SUS, né? Você tem em torno de 22,8 mil leitos de UTI no SUS e mais em torno de 23 mil leitos de UTI na rede particular. Então, o país ele tem em torno, em março desse ano, a contagem total era de 45,8 mil leitos de UTI, né? Quando a gente olha 22,8 e 23, parece que é satisfatório. No entanto, você vai olhar a distribuição desses leitos e isso é desigual no Brasil. A gente tem, por exemplo, regiões em que as pessoas que têm o plano de saúde, elas têm 4 vezes mais chance de ter um leito privado, de acessar a UTI, do que as pessoas que não têm, porque a rede ela é distribuída desigualmente nas regiões. Né? E aí, quando a gente olha essa distribuição regional, de algumas cidades, por exemplo, tem um estudo de alguns pesquisadores que demonstraram que em algumas cidades, enquanto existem pessoas ainda nas filas, esperando atendimento à Covid, sentadas, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento e que estão morrendo com falta de ar por Covid, na mesma cidade existem leitos privados vagos de UTI. E o que alguns países... Então, aí a gente pode perguntar, né? Assim, o Sistema Único de Saúde ele é fundamental para a regulação dos leitos, ele é fundamental para o atendimento à população, ele é fundamental para o incentivo às pesquisas, para o incentivo à produção dos testes, por exemplo, da Covid. Ele é fundamental para, por exemplo, divulgação de informações em saúde. Ele é fundamental para garantir a assistência à saúde terapêutica, de equipamentos, de medicamentos, né? E de recursos humanos também. No entanto, o que a gente está vendo no Brasil é que, ao invés do Sistema Único de Saúde fazer como está acontecendo em outros países, que é regular todo o atendimento de saúde para a necessidade que apresenta a população do país, o Sistema Único de Saúde ainda está correndo em paralelo à iniciativa privada. O que eu quero dizer com isso? Em países como Itália, Espanha, Irlanda, entre outros países, o que foi feito? O sistema de saúde nacional desses países regulou e unificou a entrada dos leitos tanto dos hospitais privados quanto dos hospitais públicos, ou seja, todo o aparato de leitos hospitalares, de leitos de saúde do país foi voltado para as necessidades da população. Então, ter ou não ter dinheiro para pagar um plano de saúde não era não é a prioridade, né? Ter ou não ter dinheiro, é a garantia da vida. E essa situação, esse mecanismo que alguns países fizeram e que o Brasil ainda não fez, mas que é previsto em legislação, e os governos brasileiros ainda não... O governo brasileiro, que eu digo porque o governo federal poderia fazer isso, o governo do nosso estado poderia fazer isso, e dos municípios também poderia estimular que isso acontecesse, né? Porque é uma demanda que poderia ser tripartite. A gente fala das 3 esferas de governo. Isso não acontecendo é gravíssimo, porque a capacidade do Sistema Único de Saúde ela já está em muitas cidades, né, como vocês devem estar acompanhando nos jornais, em muitas cidades ela já está no limite. Né? Então, essa entrada única
de entrada única nos leitos de UTI, independente se a pessoa tem um plano de saúde ou não, é uma medida muito importante, né, para a garantia da vida. Em relação ao Sistema Único de Saúde, que eu estava falando, é fundamental a gente defendê-lo, porque, por exemplo, como a base dele é a universalidade, a integralidade e a participação social, além da intersetorialidade, da equidade, por exemplo, que a gente pode conversar depois sobre esses outros princípios, o Sistema Único de Saúde, ele não deveria, na sua implementação, visar o lucro. Ele deveria visar o bem-estar, a recuperação da saúde das pessoas, né? E enquanto que o sistema de saúde privado, ele é administrado por empresas, né? Então, ele tem um outro objetivo, que é, sim, melhorar a vida, né, das pessoas que estão internadas, melhorar a situação de saúde daquelas pessoas, mas não no âmbito de uma política pública mais ampliada. Então, eles têm objetivos diferentes. E o que aconteceu com o SUS ao longo desses anos, né? O Sistema Único de Saúde, ele é subfinanciado, ou seja, ele recebe menos recurso do que o necessário desde a sua implantação. Existe um estudioso que é de uma faculdade de São Paulo, o nome dele é Áquilas Mendes, mas também existe um professor e pesquisador que está no Conselho Nacional de Saúde, que está fazendo os estudos sobre investimento público no sistema de saúde da população, como o Fúcsia, e eles, o que eles discutem, né? O Áquilas Mendes, ele coloca que é o seguinte: o Sistema Único de Saúde, ele foi financiado historicamente com menos de 4% do PIB nacional. Então, de todo o acúmulo de riquezas do Produto Interno Bruto do Brasil, só menos de 4% foi para o Sistema Único de Saúde. Como que você vai sustentar um sistema único, um país desse tamanho, com tanta complexidade, marcado por 300 anos de escravidão, extrema desigualdade social, né? Um país capitalista, dependente, periférico, latino-americano, né? Marcado também pelo colonialismo, enfim, com essas raízes profundas, né, de desigualdade? Como que você vai manter um sistema único de saúde se você financia pouco? E se, além de você financiar pouco, com dinheiro, né, além de financiar, passar menos dinheiro público do que o necessário para manter o atendimento ao público, você passa parte desse dinheiro para a iniciativa privada, através das concessões de isenção fiscal, através, por exemplo, da passagem do recurso público para as OS, para as organizações sociais, através da terceirização dos serviços públicos. Então, o SUS ele foi financiado, subfinanciado, ao longo de todos esses anos, e ao longo de todos esses anos, ele ainda é capaz de responder ao acolhimento às necessidades de saúde da população em um número muito maior do que o sistema privado, porque a base do sistema privado é quem tem o dinheiro para pagar, enquanto o Sistema Único de Saúde é para qualquer pessoa que precisar. Um exemplo desse, por exemplo, um exemplo desse que a gente pode aqui mencionar é quando caiu o helicóptero de um apresentador da Globo, de uma grande emissora aí de TV, e que ele é um milionário, né, esse apresentador, e ele foi atendido num hospital do SUS, assim como a babá. Qual foi a diferença? A diferença é que a imprensa fala o nome dele, mas não fala o nome da babá, né, porque não reconhece, porque é uma operária, enfim, é uma mulher trabalhadora, mas dá algum reconhecimento ali de que o Sistema Único de Saúde, naquele momento, o SAMU, foi quem atendeu, independente se é milionário ou se não é milionário, e levou todos eles para a emergência e tiveram os primeiros cuidados, né? E primeiro atendimento. Então, pensar, inclusive, no Sistema Único de Saúde, no âmbito do direito à vida, é fundamental, e para isso é necessária a garantia do financiamento, né? O Sistema Único de Saúde, nos últimos 3 anos, ele está sofrendo, além de um subfinanciamento, com o que a gente chama de desfinanciamento, ou seja, com a retirada de dinheiro, de investimento do Sistema Único de Saúde, principalmente retirada do governo federal. No final de 2016, em dezembro de 2016, foi aprovada uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? É uma alteração, né, feita na legislação, lá na Constituição. Essa emenda constitucional, que foi chamada PEC da Morte, ou Emenda Constitucional da Morte, ou Emenda Constitucional do Teto dos Gastos, número 95,
ela é uma emenda que já retirou, em 3 anos, do Sistema Único de Saúde, mais de 22 bilhões de reais. Isso mesmo que vocês ouviram. Retirou 22 bilhões de reais de investimento na área da saúde pública. Outras medidas também implantadas recentemente pelo governo acabaram também precarizando ainda mais as condições de trabalho. Uma delas foi a Política Nacional de Atenção Básica, publicada em 2017, que prevê, por exemplo, a diminuição do número de agentes comunitários de saúde nas equipes de saúde da família. E aí isso é grave, porque isso diminui, por exemplo, o trabalho educativo nos territórios em relação à promoção da saúde, o que a gente precisa muito agora no âmbito do SUS, no momento de Covid. Então, esse trabalho de promoção da saúde, de educação em saúde, de prevenção de doenças, de assistência à saúde, de pesquisa e de ensino, é do Sistema Único de Saúde. E por isso que é fundamental a gente defender a revogação, ou seja, que se volte atrás, se revogue a emenda constitucional 95, porque ela está trazendo prejuízos gravíssimos para o Sistema Único de Saúde. Então, o que algumas notícias de jornal apresenta? O governo investiu 5 bilhões de reais no SUS. Na verdade, ele não está investindo, ele está retornando um valor que já era subfinanciado antes da pandemia. E a pandemia do novo coronavírus, a gente vem dizendo o quanto que ela demonstra a necessidade de governos e de políticas públicas que coloquem a vida das pessoas acima dos lucros. E que os interesses privados e empresariais se tornem, na verdade, minimizados pelos interesses da coletividade, dos interesses da população trabalhadora. Uma medida, por exemplo, que alguns países fizeram também, já falei da Itália, mas uma medida extremamente importante, se refere à reorientação produtiva. O que é reorientação produtiva? É a utilização de fábricas, empresas privadas, grandes indústrias, para começarem a produzir o que é fundamental e necessário para a situação da saúde da população no Brasil. Isso poderia ser feito, e infelizmente, o que a gente está vendo agora aqui no Brasil é algumas iniciativas esporádicas, isoladas de empresas, fazendo como se fosse um trabalho voluntário. Não tem uma orientação do governo em, olha, vocês que são uma fábrica que tem privada, que tem isenção do IPTU, que está lá poluindo a Zona Oeste, produzindo, enfim, aqui no Rio de Janeiro, produzindo malha, vocês que têm essa concessão do governo, vocês agora vão começar a produzir máscara imediatamente para distribuição em massa nos pontos de ônibus, para distribuição em massa nos territórios mais vulnerabilizados. Então, a gente não vê, nesse momento, que seria fundamental e um papel dos governos para apoiar o Sistema Único de Saúde, essa coordenação produtiva, econômica das empresas privadas e das indústrias para as necessidades da população, para as necessidades do sistema. Por último, queria falar sobre a importância da gente defender o SUS, e aí eu vou falar como Fiocruz, como professora, na verdade, da Fundação Oswaldo Cruz. A produção da ciência, a produção de tecnologia pública, ela é fundamental para a garantia da vida da população. Os testes, por exemplo, que precisam ser feitos e serem distribuídos para diagnóstico da Covid, o Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Enquanto o Brasil teve menos de 500 mil testes executados em quase 3 meses de pandemia, a China, por exemplo, que é um país que tem uma economia planejada, a partir das demandas da população como um todo, a China vai testar 11 milhões de pessoas de uma cidade em 10 dias. Então, o Brasil está testando menos do que El Salvador, ele está testando menos do que Chile, menos que a Argentina. Então, por quê? É porque as instituições de ensino e pesquisa públicas não estão produzindo? Não. É porque essas instituições também precisam de mais aporte financeiro
investimento tecnológico para produzir a quantidade necessária dos testes. E a própria Fiocruz, por exemplo, tem tido dificuldade nos últimos anos em garantir a chamada de cientistas, por exemplo, no concurso público. A gente teve uma redução, por exemplo, de vagas de concurso público drástica no último ano, né? Então, esse sucateamento e que faz com que a gente viva uma epidemia agora que já seria difícil, mas que se torna uma barbárie, né, tem relação com as medidas econômicas que favorecem aos interesses empresariais e aos interesses particulares, ao invés dos interesses da coletividade, que é o que o SUS precisa garantir, que é o que o SUS garante. Então, a gente entender que o Sistema Único de Saúde ele está em disputa por interesses de classe, por interesses empresariais, por interesses da classe trabalhadora populares, desde que ele foi instituído, é muito importante. O sistema de saúde não é só a lei, o sistema de saúde não é só um serviço, ele é tudo isso e disputado por interesses e necessidades, né, de classes que são antagônicas. Portanto, defender um sistema único de saúde 100% público, estatal, de qualidade, defender que os trabalhadores da saúde, que estão agora no SUS, ou os que estão nos serviços hospitalares privados, nos demais serviços, que eles tenham garantia de equipamentos de proteção individual é fundamental. O Brasil, vocês já devem saber disso, mas o Brasil também está assim, colecionando recordes que não tem a ver com o SUS, tem a ver exatamente com a falta de investimento no SUS por escolhas econômicas e políticas de grupos que estão no governo, né, que representam interesses de classe, mas o Brasil ele é um dos países onde se morre mais trabalhador da saúde no momento de pandemia. Na enfermagem, por exemplo, a gente acumula mais mortes de enfermeiras e técnicas de enfermagem do que a soma do número de trabalhadoras da enfermagem mortas na Itália, né, e na Espanha. Foram países que tiveram alto índice também de pessoas adoecidas por Covid. Ou seja, a gente fazer essa articulação e essa integração da economia com a saúde, da defesa de um sistema único de saúde, com a defesa do direito à vida, ela é fundamental nesse momento. E os estudantes, e aí eu estou me dirigindo principalmente a vocês, né, têm um papel fundamental de se entenderem como atores e protagonistas nesse processo junto com os trabalhadores, né? A defesa do financiamento adequado, a defesa da universalidade, a defesa da participação popular, né? Enfim, as defesas que a gente fazia, ou melhor, que os nossos companheiros da enfermagem, nossos companheiros da medicina, nossos companheiros trabalhadores faziam na década de 70 e 80, a defesa de uma sociedade efetivamente igualitária, que diga não ao autoritarismo e à ditadura de pensamento, às violências produzidas pelo Estado, né? Então, a gente precisa resgatar essa memória da luta, entender que agora cabe a gente, que é a nossa tarefa, defender o Sistema Único de Saúde, e a gente só vai conseguir fazer isso organizados e coletivamente, como vocês estão fazendo aí, sendo um coletivo de estudantes propondo essa atividade. Obrigada. Vamos agora para o diálogo. Muito obrigada, Mari. Sempre muito pertinente as suas falas. Eu tenho uma pergunta, né? Antes de chamar a Natália para vir fazer o restante das perguntas, eu queria saber por que se mantém essa emenda constitucional 95? Está fazendo um barulho aí, né? Que eu estou na fazenda, meu tio tá voltando ali. Pouquinho, não tem problema. Mas tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Ótimo. Uhum. Por que se mantém essa emenda constitucional que congela os investimentos em saúde, não só em saúde, mas em educação, mas que nesse momento está sendo grave essa manutenção do congelamento? Por que você acredita que essa seja a atitude do governo diante dessa condição que a gente está inserido? Muito boa pergunta. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sim. Posso te fazer uma pergunta? Como é que eu vejo os comentários das pessoas? Eu queria ler também. Dá para ver? Tá vendo?
Instagram e pelo Face. Aqui eu não estou acostumada. Aqui, você está vendo... A Natália selecionou as perguntas e vai te fazer elas. Vai ler para você. Então tá bom. Legal. Sim. Você quer que eu responda a tua pergunta ou vou respondendo em bloco? Acho que em bloco seria interessante, porque as perguntas acabam um pouco dialogando de alguma forma. Natália, Então, pode vir. Ah, tá. Professora. Oi, Natália. Então, eu separei algumas perguntas aqui, porque foram muitas, tá? A sua palestra foi um sucesso, tá? Então, eu tive que dar uma enxugada aqui nas perguntas para a gente poder dar conta, e você também dá conta de responder. Então, a primeira é, por que o SUS não se preparou para a pandemia, mesmo vendo o exemplo de outros países? E o que nós, como cidadãos, podemos fazer neste momento? Muito bom, gente. Qual é o nome da pessoa? Você pegou? Não, a gente fez a gente enxugou as perguntas para montar uma pergunta só, né? Ótimo, tá. É mais o pessoal da enfermagem ou tem outros cursos aqui? Várias pessoas, tem professores da instituição. Ah, que bom, meus companheiros docentes. Então vai, qual é a outra pergunta? Você acredita que exista uma maré política que vá contra o SUS, fazendo com que sejam fortalecidas as grandes redes de saúde privada? Acho que eu já respondi, mas falo de novo, não tem o menor problema. Estou adorando. Vai, qual outra? Por que não está havendo proteção aos profissionais de saúde, especialmente da equipe de enfermagem? Tá. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, tá bom? Que aí é a pergunta da Gabriela, mais essas 4 que você fez. Não, aqui são 4. Por que o SUS não se preparou para a pandemia, mesmo tendo o exemplo de outros países, né? Por que a emenda constitucional se mantém? Existe uma maré política contra o SUS, fortalecendo a iniciativa privada. E por que não está havendo a proteção aos trabalhadores da saúde, né? Especialmente os enfermeiros? Quer fazer mais uma? Que a gente pode fazer bloco de 5. Tá legal, professora. Tem mais uma aqui. Sabemos que o SUS está sofrendo há anos por N motivos, desde subtração a uma má administração. Contudo, esse choque que a pandemia trouxe trará consequências futuras. Na sua opinião, dentro do âmbito da enfermagem, como ficará o nosso sistema único de saúde pós-pandemia? E, principalmente, como será a realidade da enfermagem quando as câmeras de TV se afastarem dos ambientes de hospitais? Muito boa pergunta. Vamos lá. Então tá. Então, por que a emenda constitucional? Eu acho que as perguntas já, de alguma maneira, já fazem o que eu apontei aqui que é importante para a gente, enquanto trabalhadoras da saúde, estando na assistência, estando na docência, estando na pesquisa, né? Mas o que é fundamental para a gente, né? É fazer a análise crítica sobre o que é a saúde e entender que não existe antagonismo entre economia e saúde. Né? Ela pode estar, os interesses que estão direcionando a economia podem estar indo contra a saúde pública, mas eles são fundamentais para a gente ter a saúde e ter um sistema que a gente tem hoje. Né? Então vamos lá. Por que a emenda constitucional 95 se mantém? Primeiro a gente precisa falar por que ela foi aprovada. Né? A emenda constitucional 95 foi aprovada num processo, um pouco após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né, num processo em que diversos países estavam passando por uma crise, que a gente chama crise do capitalismo, a crise do aumento das taxas de lucro, e a gente tem alguns autores que trabalham que em momentos de crise econômica e quando se tem nos países representantes de governos que
representam interesses que não são os interesses coletivos, mas são interesses privados, são interesses empresariais, são aplicadas medidas para voltar a conseguir o acúmulo do lucro para as empresas privadas, que a gente chama de austeridade fiscal. Estou resumindo, gente, porque isso aí dá uma aula. Essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou até tensa, porque é muita coisa e precisava de uma aula para alguns desses temas. Mas aí os professores estão aqui e tenho certeza que eles podem ajudar depois a destrinchar, a trazer mais elementos desses temas que eu estou brevemente conversando com vocês. Não é uma aula, a gente está dialogando, né? Está trocando. E eu queria reafirmar, o ensino à distância não substitui a figura do professor, hein? E não substitui a presença do olho no olho do professor com o aluno. Não substitui. O ensino à distância ajuda, a tecnologia ajuda, mas ela não substitui. Então, eu ainda acho estranho ficar olhando para essa câmera e olhando para você aí longe, sem poder ver pertinho. Mas vamos lá. Porque nesse período de austeridade fiscal, das medidas de austeridade fiscal, se retirou orçamento, financiamento das políticas sociais e se investiu em políticas econômicas empresariais. Então, como é que foi a votação, por exemplo, da Emenda Constitucional 95? Sob o argumento de que o gasto público era muito grande, e que é um argumento que a gente chama falacioso, que não se comprova quando a gente olha aquela pizza, aquele gráfico do PIB do Brasil, do governo, né, federal, o que vai para a saúde é muito pouco, e o que vai para pagar, por exemplo, o banco, pagar os juros da dívida pública é 40% do PIB, enquanto que para a saúde era 4%, e menos de 2% ia para a saúde pública. Né? Sobre esse argumento, quantos partidos votaram e quantos, na época, deputados federais votaram na aprovação da Emenda Constitucional 95? Gente, a Emenda Constitucional 95, em 2016, ela teve 366 votos a favor e 111 votos contra, com 2 abstenções. Ou seja, 3 vezes mais o número de deputados federais votou na Emenda Constitucional 95, que era uma emenda que foi chamada por todos os estudiosos, todos os trabalhadores da saúde que analisaram a proposta como uma emenda constitucional da morte. Tiveram alguns partidos, e aí assim, por que ela está falando de partido? Estou falando de partido porque a gente está falando de economia, política e saúde. Né? Alguns partidos tiraram como orientação todos os deputados votarem a favor da emenda, a favor da aprovação dessa emenda que, sim, expressa a morte de muitos trabalhadores que a gente tem acompanhado hoje, porque ela já tem um impacto de retirada de 22 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, teve um partido que era um partido do ministro da Saúde anterior, que saiu do governo esse ano, inclusive ele mesmo, o partido inteiro votou a favor da aprovação dessa emenda. E aí, quando a gente vai olhar quais votaram a favor, quais não votaram, você vai depois, vocês podem olhar, isso não é objeto aqui do nosso diálogo, mas vocês vão olhar, os que votaram a favor, eles já têm, na sua própria organização histórica, representantes do grande capital. Então, representantes da indústria farmacêutica particular, representantes dos planos de saúde, do que a gente chama de lobby da iniciativa privada, representantes por exemplo, do setor do agronegócio. Né? Então, você vai fazendo essa relação do quanto que a emenda constitucional, 95, ela era contrária à maior participação do Estado nas políticas sociais e a favor da passagem do orçamento do Estado para a iniciativa privada adotar medidas em diversas áreas, incluindo as sociais. Então, esses grupos que votaram a favor da Emenda Constitucional 95 em 2016 é o grupo que está ainda no governo e está majoritariamente no governo. Né? Então, isso é uma questão importante. Por que a emenda constitucional não é revogada? Não é revogada porque
não há interesse não há interesse daqueles que têm, neste momento, o poder de revogá-la na legislação. Né? Então, e não há interesse por quê? Porque ela favorece que parte dos recursos públicos seja direcionada à iniciativa privada e a iniciativa privada assuma uma parte desses serviços. Certo? Então, estou respondendo um pouco, já encaminhando aqui para outra pergunta. Por que o SUS não se preparou para a pandemia? Mesmo tendo o exemplo de outros países. Vamos lá, gente. Se a gente não tivesse o SUS, a situação ia estar muito pior. Ia estar muito pior. Porque se a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 90% já de ocupação dos leitos, a gente está dizendo que o Sistema Único está dando conta de atender a milhares de pessoas com os leitos que o Sistema Único de Saúde oferece. Né? A questão não foi o Sistema Único de Saúde não ter se preparado. A questão foi esse desmonte prévio do sistema e histórico, né, de subfinanciamento do sistema, o histórico subfinanciamento também das instituições de ensino e pesquisa. E aí eu vou fazer uma relação com a outra pergunta que fala sobre a maré política, que eu acho que eu já estou respondendo um pouco também. Tem relação com o governo federal, mas também com alguns governos estaduais e municipais, né, que não estavam acreditando que a pandemia era grave. Né? Então, por exemplo, a gente teve um representante máximo do poder nessa democracia frágil que a gente tem, que é chamada, enfim, nessa democracia representativa que é extremamente frágil. Depois a gente pode conversar em outro momento sobre democracia, mas nesse modelo que a gente tem de democracia representativa, a pessoa eleita presidente, né, então o órgão máximo de poder no âmbito dessa democracia representativa, ele foi para a televisão e falou que era só uma gripezinha. Né? E ainda falou que se as pessoas fossem atletas e não fossem idosas, estaria tudo bem. Uma outra coisa que ele tem falado bastante, que é uma preocupação, e a gente precisa ter coragem de falar que ele está equivocado, né? E é irresponsabilidade fazer esse tipo de fala, é dizer que já se espera que o vírus atinja 70% da população. Então, para que a gente vai fazer isolamento social? Essa é a fala né, do representante, do presidente da República, que a gente tem atualmente, e é uma fala grave, porque ela, primeiro, desconsiderava que o novo coronavírus causava a Covid-19, novo SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né, causaria a Covid-19, que ela é uma doença gravíssima. Então, minimizava os efeitos dessa doença, muito espelhado no presidente americano, o Donald Trump. Né? Então, o presidente está aqui muito inspirado no mau exemplo americano, minimizava os efeitos do novo coronavírus. Então, tem essa questão. A outra questão agora vem uma fala de que o isolamento social não é necessário, porque, por esse argumento falacioso, equivocado, frágil, existe a imunidade que eles chamam de rebanho, né? Então todo mundo fica exposto ao vírus, 70% da população vai ter, uma parte vai morrer, ou seja, não considera uma questão fundamental que é diminuir a velocidade de transmissão desse vírus para diminuir a curva de pessoas contaminadas, né? Então é um discurso e uma orientação política e econômica extremamente preocupante, porque parece que algumas vidas são descartáveis, né? E acho que isso é muito grave para a gente que é enfermeira, para a gente que é militante pelo Sistema Único de Saúde, que é pesquisador em defesa do SUS, né? Uma fala como essa de que vidas são descartáveis, ela é completamente antagônica a tudo que a gente defende construindo o Sistema Único de Saúde, que é universal, que é em direito à vida, né? No direito à vida. De todo modo, eu acho que o Sistema Único de Saúde, então, na verdade, ele tem os seus equipamentos já que precisavam ser reforçados e ampliados, e não o foi porque não houve não houve uma decisão
não houve uma decisão coerente e fundamental dos representantes nesses órgãos de poder, né, e que seria fundamental para redirecionar o atendimento à saúde no SUS. E por quê? Justamente porque se prioriza, e aí sim se faz eu posso dizer assim, um ranqueamento entre economia e saúde. Então, acha que é necessário agora romper o isolamento para garantir a economia e que vidas podem ser perdidas inevitavelmente. Né? Não se tem uma preocupação de garantia dessas vidas e de que a economia deveria ser voltada para a garantia das vidas, e não as vidas serem mortas para alguns setores da economia. Né? E aí eu acho que eu precisava falar sobre isso, que é da importância do isolamento social, e que vários países já disseram que existem pelo menos existem algumas medidas que são fundamentais para conter o avanço do vírus. Dentre elas, testagem em massa, testagem ampliada da população, e o Brasil também não está conseguindo fazer. 2, a gente garantir leitos de UTI. 3, garantir equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, e o Brasil também não está fazendo. Então, o problema não é o SUS. O problema é que quem tem o poder econômico e político para gerir o SUS. Essa que é a questão. Porque quem tem esse poder econômico e político para gerir o SUS, que representa uma classe, e aí eu vou falar empresarial, né? Mas também tem dos banqueiros, enfim, mas vamos botar empresarial, uma classe, né? Que não interessa ceder nada à classe trabalhadora, ceder nada ao Sistema Único de Saúde. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem saída. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eles têm, e aí eu não estou me colocando como eles, porque eu não sou eles, mas nem vocês, né? Se eles têm. E agora eu recebi uma mensagem aqui, me explica. 10 minutos? Que isso? Só tem 10 minutos para falar? Ah, sim, não sei. Eu não sei, aqui para mim não apareceu a mensagem. Só um minuto. E eu achei que era até as 5. Não é, não? Não. Desculpa, então eu vou fazer uma Porque a síntese. gente ainda... Nada, que isso. A gente ainda tem aqui mais, pelo que eu separei, mais 2 perguntas, aí a gente encerra, tá? Aí eu passo para a Gabriela para ela fazer os agradecimentos e encerramento, tá bom? Tá bom, desculpa, eu não sabia. Que Eu isso? confundi, Não, que porque isso. eu estava falando com um professor de vocês que a gente talvez faça uma live também semana que vem, né? E aí ele me falou de um horário, eu acho que era às 5 horas, aí eu acabei confundindo, desculpa. Então a gente Fala tem, na alguma, tá muito verdade, interessante, realmente isso dá pano para manga. dá mesmo. Mas assim, então existem algumas medidas que vários governos estão fazendo, e eu concordo com a pessoa que perguntou por que o SUS não está preparado. Na verdade, foram os governos que não se prepararam. Os governos que fizeram questão de não só não preparar, quanto retirar financiamento, retirar equipamento, precarizar a situação dos trabalhadores do SUS. Né? Como eu já falei, assim, só na cidade do Rio de Janeiro foram demitidos 4.000 trabalhadores da saúde pública em 3 anos. 4.000 pessoas que estavam lá no fronte, enfermeiras, médicos, técnicos de enfermagem, foram demitidos na cidade por conta das políticas de austeridade fiscal, incluindo a emenda constitucional. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem o que fazer. O que eu estou dizendo é que quem tem o poder político e econômico, por enquanto, são eles. E a gente precisa entender que tem interesses de classe em quem está lá, né, gerindo e podendo financiar o sistema ou tirar o dinheiro do sistema. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro poder, que a gente precisa conversar em um outro momento, que é o poder de mobilização popular, que é o poder de reivindicação, que é o poder de pressão, que é o poder de organização. E se a gente aposta que o único poder, nessa democracia frágil que a gente vive, o único poder legitimado é aquele que está colocado nos governos, e a gente se retira dessa participação social, se retira dessa mobilização, dessa organização enquanto trabalhadores, aí vai ficar mais fácil para eles. Né? Então, a gente tem como pressionar, a questão é se organizar para isso. A outra pergunta eu acho que eu já respondi,
por que não está havendo proteção à saúde, especialmente aos trabalhadores da enfermagem, né? Acho que tem relação com o que a outra pessoa perguntou, do Brasil não ter se preparado na própria produção de equipamentos de proteção individual, mas também dos governos insistirem em não tensionarem a iniciativa privada para produzir o material necessário. Então, porque a gente tem os institutos federais que poderiam estar produzindo face shield, por exemplo, que em alguns lugares estão produzindo álcool em gel, né? Por que a estrutura produtiva brasileira não está toda voltada para equipamento de proteção individual nesse momento? Essa é uma pergunta. Né? Tem universidades agora que desenvolveram um protótipo de respirador muito mais barato do que os respiradores que estão sendo encomendados. Mas aí vocês já devem estar acompanhando que tem corrupção também. Também tem envolvimento agora de empresários que estão faturando em cima dos respiradores. Então, para mim, a resposta é a seguinte: é organização coletiva, é organização dos estudantes junto com os trabalhadores. Tinha até essa musiquinha, né, na manifestação do ano passado, é estudante junto com o trabalhador. É a organização dos professores, dos estudantes, nas suas entidades sindicais, de partidárias, de movimento, né, de grêmio. É a nossa organização coletiva para mudar a ordem das coisas, assim, para pressionar e tentar mudar a ordem. É um desafio, ainda mais agora. Mas a gente não pode perder a esperança, tem que continuar se inventando, como a gente está fazendo agora aqui. Ótimas respostas, professora. Eu tenho mais 3 aqui, que também foi um resumo das perguntas, mas essa aqui é uma pergunta minha para você, né? A importância da defesa do SUS deveria ser discutido todos os dias em vários âmbitos. Você acredita que deveríamos ter a saúde pública como componente curricular obrigatório nas escolas do país? A próxima pergunta é da Maria Júlia. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. E a outra pergunta, da Milena Leandro, ela gostaria de saber sobre as suas fontes, né, sobre os dados que você citou na palestra. Tá, vou começar pelas fontes. Foram muitas, a maior parte das fontes que eu citei foi IBGE, tá? Essas de 11 milhões de pessoas, 13 milhões de pessoas, né, na linha da miséria. Essas informações mais gerais em relação ao mundo do trabalho, eu peguei do IBGE, tá? E lá no IBGE, vocês conseguem no site entrar e olhar a PNAD contínua, Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua, e tem esses resumos, são bem importantes. Inclusive, o IBGE estava sendo atacado também pelo governo, né? Enfim, as instituições de ensino e pesquisa sendo também o tempo inteiro questionadas, né? Enfim, acho que é muito importante defender a ciência, defender a importância do conhecimento científico, desde que ele seja socialmente referenciado, né? Minha outra fonte, em relação aos leitos, né, que eu estava falando aqui para vocês, tem uma matéria muito legal, assim, muito importante, no site da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que é a escola que eu trabalho dentro da Fiocruz, e que, se vocês entrarem no site da escola, é www.ep de pato, S de saúde, J de Joaquim, V Venâncio, epsjv.fiocruz.br. Se vocês entrarem nesse site, www.epsjv, de Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio.fiocruz.br, tem uma série de matérias que a equipe de comunicação lá da escola está fazendo e que elas são baseadas, fundamentadas em dados de diversas fontes. Essa que eu estou falando particularmente, o nome dessa matéria, eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa, porque eu peguei várias matérias. Tem a matéria Epidemia Além do SUS, que fala sobre o déficit habitacional que eu estava mencionando, do número de favelas, de moradores de favela nos últimos 10 anos, né? E tem uma outra matéria que eu falei agora, do número dos leitos de UTI, em que ela faz o debate sobre o público e o privado. Aí o tema da matéria é Público e Privado, contradições na estratégia do combate à pandemia. E aí, esses dados em relação aos leitos de UTI e dos leitos públicos, a gente conseguiu através da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é uma das fontes, né?
E tem mais uma fonte que deixa eu ver aqui, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, e da pesquisa também da Fiocruz, coordenada pelo professor Nilson do Rosário. Ele lançou uma nota técnica que está também disponível no site da Fiocruz, falando sobre essa questão dos leitos, tá? Se tiver faltando alguma coisa, depois vocês me falam, eu posso passar para a Gabriela, enfim. Em relação a componentes obrigatórios nas escolas, que a luta do SUS é muito importante, eu concordo, assim, acho que é bem interessante você falar de como que é fundamental o processo de formação da consciência dos jovens, das crianças, né, em relação do que é produzido nas escolas, do que é produzido na universidade. Então, eu entendo que o conhecimento produzido, trocado na universidade e nas escolas, ele precisaria ser um conhecimento laico, ou seja, não juntar com religião. Então, é um conhecimento com base na ciência e com base no que a história vem ensinando a partir do que a gente produz na ciência. Dito isso, entendo que a defesa da saúde pública ela não precisaria ser uma disciplina obrigatória, mas a saúde pública é um campo interdisciplinar. Então, é um tema que pode e deve ser abordado em diferentes disciplinas. Então, por exemplo, a gente pode falar de SUS ao discutir biologia, pode falar de SUS ao falar de arte, por exemplo. Você pode, por exemplo, se a gente parar para pensar, a Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra brasileira que faleceu, a única mulher que se formou na sua época como médica psiquiatra, defendia a arte com poder de cura. Né? Então, você pode pegar a arte e falar de SUS, de falar de saúde, falar de promoção da saúde. Você pode pegar numa disciplina de matemática e falar de financiamento, né? Defesa de financiamento público. Então, eu não vejo, assim, nesses momentos que a gente está vivendo, retrocessos no que se refere às liberdades democráticas, ataques às liberdades democráticas, eu não consigo pensar numa resposta de que seria obrigatório saúde pública, né? Acho que os professores, os nossos companheiros docentes, têm condições de fazerem essa inter-relação da defesa do SUS com as disciplinas que eles já desenvolvem, ou os eixos que eles já desenvolvem de conhecimento nas escolas. E queria deixar também uma posição aqui pessoal, dizer que é um absurdo o Enem não ser adiado. Assim, acho que o Enem, ele permanecer... Se eu tivesse a plaquinha, eu botava aqui, adia Enem, mas eu estou sem a plaquinha. Mas o Enem permanecer é desconsiderar a desigual realidade social que a gente vive no país, né? Eu tenho um aluno que é meu orientando, que mora na favela da Maré. Ele é meu orientando de iniciação científica. A gente tem iniciação científica do ensino médio lá na escola. E ele não tem computador, entendeu? Ele não tinha fone até pouco tempo atrás. Eu orientava ele pelo meu celular. Ficava uma hora com ele, que eu ligava para ele. Então, assim, como que vai manter o Enem? Ele está no 4º ano. Ele é um exemplo de milhares de jovens, né? Saiu uma pesquisa no IBGE que se não me engano, mais de 30% da população no Brasil, não tem acesso à internet regular em casa. Isso significa que a internet é intermitente ou que não tem internet. Então, como que você vai manter o Enem? Enfim, estou falando que tem relação, né? A gente está falando de educação, está falando de desigualdade, tem relação com o SUS também. Como é que está a saúde também mental desses jovens que não têm, né? Assim, psicológica, como é que está a saúde desses meninos e meninas que não têm acesso, não conseguem estudar. Enfim, agora com essa pressão do Enem, a gente tem que estar olhando para isso também. Bom, a outra pergunta foi, as fontes já foi a Carta de Direitos dos Usuários, não é isso? Eu acho que essa pergunta, assim, ela é muito importante porque ela me faz pensar na importância do controle social, que aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vale a pena conversar com os professores. Vocês já devem ter falado sobre isso, dependendo do período que vocês estão cursando, né? Mas da importância da Lei 8.142, que garante, né, de 91, que garante o controle social, e o quanto que o controle social também ele está sendo atacado nos últimos anos. Eu faço parte do controle social na Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde,
E o Ministério da Saúde, por exemplo, não participa há anos. Acho que tem quase um ano que o Ministério da Saúde não vai nas reuniões para conversar com a gente, apresentar as propostas da saúde pública, porque o controle ele tem esse papel, os conselhos, né, municipais de saúde, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional, eles têm um papel de fiscalização da política, né? Eles têm um papel de deliberar também sobre a política, e eles precisam ser ouvidos. E por que eu estou falando disso? Porque a Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, né, em 2009, se não me engano, a Carta de 2011. Essa carta ela partiu de algumas premissas, né, de que todo cidadão deveria ter direito ao acesso organizado dos sistemas, de que deveria ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer preconceito, né? Nesse sentido, qualquer publicação que venha a ser construída no âmbito do controle social para defender o direito universal à saúde, a equidade, enfim, para defender a vida acima do lucro, né? Qualquer publicação desse tipo, ela é valorosa. A gente precisa divulgar, analisar, divulgar e defender, porque a gente está vivendo tempos de ataques, não são só do vírus, né? Ataques vou dizer, de interesses empresariais que parasitam o SUS, né? Assim, a gente está vivendo tempos que a gente tem que defender o pouco que a gente conseguiu com muita luta, que foram os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, acho que é importante, sim, ler a carta, discutir coletivamente sobre ela e divulgar essas informações. Ótimo, professor. Acho que respondeu perfeitamente bem, ficou muito claro para todos, assim, a importância da defesa do SUS e a sua posição em relação a isso. Eu queria agradecer, eu vou passar a palavra para a Gabriela, tá bom? Foi um prazer. Obrigada. Oi, ficou mais uma pergunta aqui. A gente tem pouquíssimo tempo, mas achei ela muito importante. Se você puder responder rapidamente. Professora, você acha que a falta de uma liderança para a militância, onde poderia ser concentrado organização de movimento em defesa do SUS? A falta de liderança em defesa do SUS. Vejo muita gente com vontade, mas sem direcionamento. Isso, então. Uma coisa é a liderança, a outra é a organização. Porque, assim, eu entendo que a gente não pode cair no mito de que precisa de um líder para levar as coisas. Eu acredito na organização, assim, um líder que eu digo é uma pessoa. Eu acredito na importância da organização coletiva e essa organização coletiva, ela discutir programa, discutir estratégia, discutir quais são as prioridades da luta. E mais do que isso, eu acredito na unidade. Então, assim, respondendo a vocês como estudantes, né? Independente se vocês estão organizados no movimento... É que eu conheço muitos movimentos, mas vamos lá. No movimento da blusa laranja ou no movimento da blusa vermelha, o importante agora, estão entendendo, né? Quem é organizado deve estar me entendendo. No movimento da blusa amarela, vamos dizer assim, o mais importante agora é a gente construir com unidade o que a gente precisa junto lutar e defender. E acho que a luta pelo Sistema Único de Saúde, ela é uma luta que unifica, isso, assim, ela unifica estudante da classe trabalhadora, professor, enfermeiro, enfim, servente, porteiro de unidade de saúde, que estão também sofrendo sem receber equipamento de proteção individual, pessoal da limpeza das unidades de saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde ele é muito importante enquanto uma bandeira de luta, e aí 100% público, estatal, de qualidade, né, em direção aos interesses e às necessidades sociais da população trabalhadora. Essa é uma defesa que deve unificar todos os movimentos de estudante, todos os coletivos de estudante, toda a juventude, né? E, infelizmente, a gente no Brasil não tem um problema de liderança, teve um problema de estratégia. A gente pode conversar em outro momento sobre isso, mas uma estratégia que parte dos grupos de diferentes lados escolheu acreditando só no voto e acreditando em reformar o capitalismo.
acreditando que se enquanto a gente só deposita a esperança num outro que vai lá representar e não entende que a gente tem que votar no outro, mas a gente tensionar para mudar a ordem das coisas, o nome dessa estratégia é Estratégia Democrático Popular. Aí eu queria indicar um livro para essa pergunta especificamente. Aí, será que eu consigo pegar o livro? Não, acho que eu não vou pegar, porque está uma bagunça. Mas o nome do livro é A Estratégia Democrático Popular, um inventário crítico. Aí a gente entende que o problema não é de liderança, o problema é da estratégia, é das escolhas que os movimentos, os partidos e alguns sindicatos fazem ao investir mais no poder institucionalizado do que no poder, enfim, que unifica as massas, no dia a dia, no trabalho de base, né? É isso. Muito obrigada. Eu acho que essa pergunta foi bastante interessante para esse contexto que a gente vive, que a gente vem vivendo há muito tempo, de não tomar partido, não se colocar. Eu acho que isso é um problema que reflete muito no cenário político que a gente está vivendo, de ter uma figura central que vai nos salvar de todos os nossos problemas. E eu gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que essa palestra foi muito interessante, acrescentou muito no contexto que a gente está vivendo. E tem alguns recados da extensão, que é que a Mariana vai estar numa live terça-feira, às 14 horas, no Instagram da faculdade. Novamente, para quem gostou, poder discutir um pouco mais. E terá a nossa assembleia de extensão também. A inscrição está aberta no site da faculdade. Quem quiser se inscrever, vai acontecer no dia 21. Eu não me lembro dos outros dias. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Foi de grande valor. Muito obrigada, professora. E muito obrigada à organização, aos estudantes que estiveram presentes. Um abraço a todos. Quer falar mais alguma coisa, professor? Eu queria falar que eu vou falar um pouco sobre o lema da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Procurem lá no Instagram, né, no Facebook também, Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e Movimento Nenhum Serviço de Saúde a Menos. Amanhã eu vou estar fazendo uma live à noite, 6 horas da tarde, no Facebook do Conselho Comunitário de Manguinhos, com lideranças de favelas aqui no Rio, que estão organizando gabinete de crise. Então, está todo mundo convidado amanhã, 6 horas, no Facebook do Conselho Comunitário de Manguinhos. E lá na Frente Nacional, a gente faz um lema que é o seguinte: a nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido, não se compra, não se deveria vender. Não se compra e não se vende. É isso, vamos junto. Muito obrigada.